Medicina, FAMEMA e FAMERP. Vamos falar sobre isso? Vamos nessa! Eu me chamo Débora, sou professora de exatas, uma especialista nos vestibulares de medicina, e esse perfil aqui existe para quê? Para que você seja aprovado, seja aprovada em medicina em menos de um ano. E o assunto desse vídeo aqui, exclusivamente, é sobre a FAMEMA e sobre a FAMERP. Então a ideia aqui é explicar algumas coisas para vocês, o que é característico de uma prova, o que é característico de outra, as principais diferenças entre uma e outra, até para você decidir onde é que você vai colocar mais energia, mais foco para a sua aprovação em medicina em menos de um ano. Primeira coisa que eu vou te pedir é, se você está aqui, se você conheceu o perfil agora, se você é um candidato que quer passar em medicina em menos de um ano, esse canal é para você. Então eu já vou te pedir para você se inscrever nesse canal. Se inscreve, liga o sininho, por quê? Com muita frequência a gente tem conteúdos novos, dicas, para que você atinja o seu objetivo. Então não perde tempo. Já se inscreve, liga o sininho e vamos lá. Primeira coisa que você precisa entender quando você pensa em um vestibular, pensa no nome de uma faculdade, é saber o seguinte: quem prepara essas provas? Você sabe? Você conhece a banca? Sabe como que funciona? Sabe disso ou não? Se você souber, bacana. Vou pedir um pouquinho de paciência para você, né? Para eu explicar aqui para quem não sabe. E se você tem noção mais ou menos, é bacana que você entenda. O objetivo desse vídeo é falar sobre as características das duas, pontos específicos das duas, para você escolher a melhor opção de acordo com as suas características. Então, você não vai se arrepender, fica aí. E aí eu vou comparar as duas no final para você escolher, opa, então é essa faculdade que eu vou gastar mais energia. Então, já vai, toda vez que eu for falando alguma coisa, se for dando algum insight, se for aparecendo dúvidas, não perde tempo. Coloca nos comentários, eu ou alguém da equipe, a gente sempre lê os comentários, faz o possível para responder vocês, então não perde tempo, tá? Se apareceu dúvida, já vai escrevendo aí embaixo, que à medida do possível a gente vai olhando e vai respondendo vocês. Primeira coisa, são duas faculdades públicas, isso é importante, né? Vários alunos querem fazer faculdades públicas, tanto FAMEMA quanto FAMERP são faculdades públicas. E quem elabora esse vestibular? A Banca Vunesp, tá? A Banca Vunesp é uma empresa. Essa empresa elabora mais de 40 vestibulares por ano, e é isso mesmo que você ouviu, mais de 40 vestibulares por ano, dividido ali em faculdades públicas e faculdades particulares. Aqui especificamente nós estamos falando de duas, né? Da FAMEMA e da FAMERP, mas a Vunesp também faz Unesp, também faz Unifesp, também faz o EA, que são faculdades públicas, e prepara vestibulares de grandes faculdades particulares, como Einstein, Santa Casa, FMJ, FAMECA, entre várias outras espalhadas pelo nosso Brasil, tá bom? Então, a Vunesp é a empresa, é a banca que mais elabora vestibulares de medicina. Sabia disso? É importante você saber disso. Por quê? Porque se a mesma banca prepara tantas provas, eu tenho muito mais chance de aprovação também se eu focar nessa banca. Fica a dica para você aí, tá? Então é importante você saber disso. Vou pegar exemplos aqui. A PUC, né? Ela elabora o vestibular próprio. A FUVEST elabora o vestibular da USP. A CONVEST elabora o vestibular da Unicamp. Tem FGV, mas são bancas que elaboram poucos vestibulares. Então, geralmente, ou é Vunesp, ou é próprio, ou é Convest e FUVEST. Então, a sua maior chance de conseguir aprovação é quando você pega um leque maior de vagas numa única banca, que é o caso da Vunesp. Só para dar uma ligada aí para vocês ficarem meio aware aí sobre a situação. Débora, nosso objetivo aqui não é falar sobre FAMEMA e FAMERP? Sim, só que quem vai fazer uma prova da FAMERP provavelmente também faça a Unesp, é da mesma banca, então é importante você saber que é a mesma banca, para que se você quiser abrir esse leque, aumentar suas possibilidades, aumentar o número de vagas, de chance de aprovação, é importante você saber disso. Mas vamos lá. Quando a banca, né, ela prepara um número muito grande de provas, ela precisa ter alguns critérios. E esses critérios são elaborados, são pensados, planejados, e eles são passados todo esse critério é feito ali uma cartilha, né? Com tudo que tem que conter, com tudo que pode, tudo que não pode. É diferente do edital, porque essa cartilha é passada para os professores, né, de cada disciplina. Então, vou pegar um exemplo aqui de exatas, tá? Porque é o que eu domino.
Então, o professor de química, por exemplo, ele tem uma cartilha de do que ele pode, o que ele não pode, o que é permitido, o que não é, dentro da prova de química. Um professor elabora, tem outros professores que corrigem aquelas questões, aí são aquela questão resolvida por outros professores, até se chegar num consenso, num gabarito oficial, em um critério de correção do que vai ser aceito, o que não vai, do que é permitido e o que não vai. Então existe um processo aí. E cada faculdade passa por esse processo. Então a FAMEMA passa por isso e a FAMERP também. O que é muito importante você entender? Que FAMEMA e FAMERP são vestibulares distintos e são feitos para serem distintos, tá? São critérios bem diferentes aqui. Nós temos uma prova como a FAMERP que tem um perfil e nós temos uma prova como a FAMEMA que tem outro perfil completamente diferente. E aqui a ideia é abordar os dois perfis para a gente comparar no final e você decidir a melhor opção para você. Vamos falar aqui primeiro da FAMEMA. A FAMEMA está dentro de um grupo de provas, dentro de um grupo de vestibulares que a Banca VUNESP prepara de nível 1. Só que esse grupo de provas, níveis 1, que a VUNESP prepara, existem 5 tipos, o A, o B, o C, o D e o E. Então, a Banca VUNESP, nós temos lá faculdades níveis 1, níveis 2 e níveis 3. Dentro de cada nível, existem algumas subcaracterísticas. Então, dentro do nível 1, existem algumas caixinhas. Existem 5 caixinhas. Que caixinhas são essas? Os tipos de provas níveis 1. Significa que nós temos 5 provas do tipo nível 1. E a FAMEMA é um desses. É a única, Débora? Não. FAMEMA é do tipo 1A. UNISA é do tipo 1A. São Caetano é do tipo 1A. Débora, o que significa ser uma prova nível 1 do tipo 1A? Dentro da Banca VUNESP. Olha como está profundo aqui esse conteúdo, hein? A ideia é você entender realmente todo o corpo da prova. Essas provas que são do tipo 1A, significa que nós temos 3 avaliações. Nós temos uma prova objetiva de 40 questões, nós temos uma prova dissertativa de 8 questões e nós temos uma redação. Perfil dessas provas. Entrega-se essas 3 provas para o candidato e o candidato que se vire com tempo, com organização, com tudo para fazer. Débora, me dá um exemplo de um outro tipo de prova nível 1 que seja diferente da FAMEMA. O Uniceub é uma prova do tipo nível 1, só que não é tipo nível 1A, porque a Uniceub não tem questões dissertativas. Outro exemplo de provas níveis 1, para você entender a diferença. O EA é uma outra prova de faculdade pública, só que nós temos lá 84 questões na primeira fase objetiva, 36 questões objetivas na segunda fase, uma redação, outro perfil. Então, dentro do grupo de provas níveis 1, nós temos 5 perfis. A FAMEMA é um deles, tá bom? Então, isso é a primeira coisa que você precisa entender. E o que significa a FAMEMA ser uma prova do tipo nível 1A? Significa que é uma prova objetiva, direta ao ponto, uma prova relativamente curta, porque 40 questões objetivas, 8 dissertativas e uma redação, gente, é a prova mais curta que nós temos para medicina. É uma prova que se você domina conteúdo, você bate faz. Então é muito comum os alunos falarem, né, comentarem que nas provas da FAMEMA é muito difícil terminar a tempo, é uma prova corrida. E ao contrário, se você estudar, é claro que é uma prova corrida, é claro que é uma prova exigente, afinal de contas é uma super faculdade, né? Mas se você treinar exatamente aquele perfil de prova, se você treinar exatamente o conteúdo daquela prova, você consegue finalizar com um tempo de folga para conferir gabarito e tudo. Débora, isso é possível? É muito comum dentro da mentoria os alunos comentarem isso. Terminei a prova 30 minutos antes, terminei a prova 1 hora antes, 15 minutos antes, 40 minutos antes. Por quê? Porque se treina exaustivamente esse tipo de questões, o tipo de conteúdo, todas as possibilidades que ele consegue finalizar antes. Então, o que eu preciso saber para que eu consiga isso também? Para eu conseguir finalizar no tempo, para eu conseguir conferir. O que eu preciso? Eu preciso entender da prova. Eu preciso conhecer as características. Então, FAMEMA é uma prova nível 1. E a grande sacada de uma prova nível 1 é o quão simples essa prova é. Gente, é isso. O conteúdo é um conteúdo muito forjado na base do conteúdo base da Banca VUNESP. Débora, o que você falou? É isso mesmo. A Banca VUNESP, ela tem
conteúdo base, que é um conteúdo inegociável em todas as provas. Nós temos conteúdo específico, que tem conteúdo que é específico de cada faculdade. E tem também o critério de correção do que é aceito e o que não é. Nessa pirâmide, imagina só, conteúdo base, conteúdo específico e critério de correção. Nesse conteúdo base aqui, você que quer passar na FAMEMA, você tem que gabaritar conteúdo base. Eu não posso errar nenhuma, não. Conteúdo base não. Por quê? Porque é um conteúdo simples, objetivo, direto, não pode errar. Errei uma questão de conteúdo base, passou sua vaga. Então você tem que dominar isso. Por quê? A nota de corte na FAMEMA é 39 de 40, 40 de 40. É uma prova que os alunos gabaritam para passar. Então o diferencial estão ali onde? Nos detalhes. O conteúdo base eu tenho que dominar. E é possível, Débora? É. E na verdade é mais simples do que você imagina, tá? Porque é extremamente previsível, dá para saber exatamente quais são as possibilidades, tem como prever essa prova, é uma prova bastante previsível. Depois nós temos o conteúdo específico, que é um conteúdo que o processo de seleção, a faculdade da FAMEMA, a gente coloca para selecionar o perfil de candidato que ela quer. A FAMEMA, ela tem um sistema de ensino, né, PBL, né, eu não sei se vocês estão familiarizados com isso, mas ela tem esse sistema de ensino, não é isso? Por ter esse sistema de ensino, eu preciso de um determinado perfil de alunos dentro dessa faculdade. Porque tem aluno que passa e não se adapta para aquele perfil, ele acaba saindo. Já vi vários casos, inclusive, que ele acaba indo para outra faculdade, ele acaba desistindo de fazer o vestibular de novo, porque não se adaptou ao perfil de ensino. Então, dentro do vestibular, a prova também é pensada para selecionar um perfil de candidato que vai se adaptar a isso. Então, a prova ela tem alguns gatilhos, tem algumas coisas específicas para selecionar o perfil de aluno ideal. Dentro do conteúdo específico, principalmente, é trabalhado isso. No conteúdo base, não. No conteúdo específico, sim. Agora, o que vai separar, né, os alunos aprovados e não aprovados, essa seleção, onde é, Débora? Critério de correção da prova dissertativa de biologia, de química e redação. Gente, para aqui comigo. Se você vai fazer FAMEMA, não é aceitável que você erre conteúdo base. Aluno que errou conteúdo base, ele não é candidato para a FAMEMA. Ele não é um concorrente de quem está estudando para a FAMEMA. Quem quer passar na FAMEMA domina o conteúdo específico? Com certeza, porque eu tenho margem de erro de uma questão. Eu tenho que dominar. Agora, tem alunos que acertam 39 de 40, 38 de 40 e não passa. Porque o fator decisivo, porque todo mundo que estudou para a FAMEMA, ele vai acertar 37, 38, 39, 40. Isso é muito comum, tá? Para os alunos que estão estudando. Então, vamos falar, nossa, acerta 35, para a FAMEMA é pouco. Porque os alunos que estão na pegada estudando, eles têm que acertar de 37 para cima. E isso é normal. O que separa, então, Débora, se a maioria dessas pessoas estão estudando na pegada de verdade, acerta 38, 39, 40, o que vai separar esse aluno, então, os aprovados dos não aprovados? Ó, o topo da nossa pirâmide, que é o critério de correção. As provas níveis 1, de uma forma geral, não só da FAMEMA, mas provas níveis 1 do tipo 1A, que é o caso da FAMEMA, eles aceitam a linha de raciocínio lógica que o aluno tem para resolver as questões. Então, por exemplo, depois a gente vai falar da FAMERP, e aí vai mudar tudo isso aqui que eu tô falando, tá? Eu vou explicar a FAMERP para vocês também. Mas a FAMEMA é o seguinte, eu tenho 4 questões de química, 4 questões de biologia. Vou pegar química porque é minha praia, né? Biologia nós temos 2 especialistas aqui na nossa mentoria, mas eu vou falar de química que é mais à vontade para mim, eu fico mais confortável. Dentro de uma questão de química, existem as palavras âncoras. Para equilíbrio químico, existem determinados comandos e algumas âncoras. Aqui, estequiometria, algumas âncoras e alguns comandos. Dentro de eletrólise, âncora e comando. Dentro de química orgânica, âncora e comando. Se eu conheço essa característica, esse perfil da prova dissertativa, eu consigo ver o comando e a âncora que está ali, linkar minha resolução nela e é aceito. Se eu demonstrar minha linha de raciocínio lógica de como eu estou fazendo e a minha resposta está linkada ao comando, ok. Acertei a questão, linkei, acertei 100% da questão, ganhei o ponto inteiro. Quanto que eu tenho que acertar na dissertativa para conseguir passar? No mínimo 3,5 de 4. É muito comum o aluno acertar 3,5, 3,5 e não passar com 38 de 40. Então, eu tenho que acertar 3,5, 3,75 ou 4
para passar com uma super redação. Então a sacada da FAMEMA é: eu tenho que dominar conteúdo base específico, eu tenho que gabaritar, mas é fácil, é previsível. E eu tenho que saber o critério de correção, e esse critério de correção, ele está linkado a âncora e comando. Uma dica extra aqui sobre redação: nós temos uma equipe muito bacana aqui, que prepara muitos materiais para os nossos alunos, e a gente tem feito muitas reuniões com relação ao critério de correção da redação, porque esse ano mudou bastante. Onde é que eu tenho que me atentar? Quais são os pontos de atenção, isso tanto para a FAMEMA quanto para a FAMERP? No nosso critério B. Dentro de redação, nós temos 3 critérios de correção, A, B e C, e vale, né, esses 3 critérios somados dá 11 pontos. Qual que é o critério que é o diferencial dos alunos para atingir a nota máxima? Critério B. Então é importante você estar ciente disso. Beleza? Então nós falamos aqui um pouquinho sobre a FAMEMA, conteúdo base. Boa parte da prova está dentro do conteúdo base. É um conteúdo muito menos exigente, é um conteúdo mais simples, uma linguagem muito mais simples. Dominei a matéria, bato o olho na questão, eu sei fazer. Não tem aquela coisa de contexto, interpretação. Nossa, o que será que ele está falando? Gente, não tem isso na FAMEMA. FAMEMA, você olha para a prova, deduz qual é a matéria. Não tem segredo para saber o que tem que ser feito. Agora vamos falar um pouquinho sobre a FAMERP e depois a gente faz ali a comparação das duas, porque nós vamos falar sobre perfil. Qual que é o seu perfil? É um ou outro? Para que você gaste mais energia no perfil certo. FAMERP já é uma prova nível 2. Ó, mudamos ali o grau de complexidade. O nível da prova, nível 1 e nível 2, ele depende de algumas coisas. Depende, né? Ele muda o quê? Grau de complexidade e característica da prova. Então olha só, quando a gente fala de FAMERP, nós estamos falando de uma prova nível 2. E uma prova nível 2, dentro do grupo de provas níveis 2, nós temos ali um leque, tá? De provas. Nós temos FAMERP, temos Santa Casa, temos Unesp, FAMECA, são todas provas níveis 2, FMJ, Santa Marcelina. Débora, desse leque de provas níveis 2, quais são as provas mais exigentes? FAMERP e Unesp. Então, essa prova, qual é a característica dessa prova da FAMERP? 3 avaliações também. Uma prova de 80 questões objetivas, 10 questões de cada matéria. Uma prova dissertativa de 20 questões, e aí não temos mais só química e biologia, nós já temos física, química e biologia. E nós temos uma redação. Você consegue perceber que uma prova nível 1A, né, estilo FAMEMA, é completamente diferente de uma prova nível 2 estilo FAMERP. Na FAMEMA, nós estamos falando de uma prova de 40 questões, 8 dissertativas só com química e biologia e uma redação. Quando a gente vai para a FAMERP, nós estamos falando de 80 questões objetivas, 20 dissertativas, química, biologia e física e uma redação. Outro perfil. Então, daí você já consegue tirar o seguinte: o perfil de seleção da FAMERP, ele é diferente do perfil de seleção da FAMEMA. Diferente? Sim. Exige outro tipo de conhecimento, outro grau de resistência, outro perfil. Então, muitos alunos pensam: se eu estudar para uma prova, eu estou pronto para outro. Se eu fizer uma coisa, eu estou pronta para outra. Gente, se a ficha não cair para essa informação que as provas são diferentes e que o perfil de seleção é diferente, nós vamos ficar anos patinando tentando a aprovação. Então o FAMERP tem essa característica nível 2 e, consequentemente, por ser uma prova mais extensa, uma prova mais exigente, ela acontece em 2 dias. Eu não vou em um dia lá e me entregam todas as provas, eu decido que ordem que eu vou fazer. Não, eu vou em um dia, faço uma prova, vou no outro dia e faço outra prova. Resistência física, emocional, uma prova densa. Características dessa prova: é uma prova conteudista, então o grau de complexidade maior, é um grau de complexidade mais exigente. Então, um aluno que estuda um pouquinho, domina um pouco da matéria, ele não passa na FAMERP. O aluno, para passar na FAMERP, ele tem que ter conhecimento mais profundo, ele tem que ter noção do que ele está falando, ele tem que entender os conceitos por trás das continhas que ele está fazendo. Então tem muito aluno que fala: mas que fórmula que eu uso? Não, gente, provas níveis 2, provas níveis 3, esquece decoreba de fórmula, esquece, não existe isso, tá? Tanto não existe que a Unifesp entrega
todas as fórmulas para os candidatos. Por quê? O aluno pode ter tudo quanto é fórmula. Se ele não souber conceito, ele zera a prova. Então, não é uma questão de decorar fórmula. Ah, essa fórmula que eu uso em que matéria? Não. Você precisa dela? Sim, algumas você vai precisar. Só que se você não tiver o conhecimento teórico daquilo, esquece. Vantagens. Também é uma prova bastante previsível. Tem conteúdo base, Débora? Sim. E olha que notícia boa. O conteúdo base da FAMERP é praticamente o mesmo do conteúdo base da FAMEMA, só que com um grau de complexidade um pouco maior. Diferenças. Na FAMEMA, nós temos um volume de conteúdo base da banca maior. 60% da minha prova da FAMEMA é conteúdo base da banca. Eu não estou falando de conteúdo básico de ensino médio. Eu estou falando de conteúdo base da banca. Na FAMERP, isso cai para 45%, 50%. Eu tenho menor volume de conteúdo base. Por quê? Porque é mais exigente, porque exige mais conhecimento do aluno. Então, a gente tem um conteúdo base um pouco menor e aí eu aumento o volume de conteúdo específico. Por quê? Porque a FAMERP tem um perfil de candidato muito claro que ela quer selecionar. Então, esse conteúdo específico, ele é feito, ele é programado, ele é pensado para quê? Selecionar esse perfil de candidato, esse perfil de aluno. Tem questões ali para selecionar perfil e tem questões ali que é para selecionar se o aluno estudou para aquela prova ou não. Por quê, Débora? Porque é um conteúdo específico que só cai na FAMERP. Existem matérias que só caem em uma faculdade, mesmo a VUNESP preparando mais de 40? Existe. Tem conteúdo que você só vai ver nas provas da FAMERP. Tem conteúdo que você só vai ver nas provas da Santa Casa, do Einstein, ou sei lá, qualquer uma das 40 aí que a VUNESP prepara. Nós temos um conteúdo básico que é um pouco menor na FAMERP. Nós temos um conteúdo específico que aumentou aqui. Por quê? Porque esse conteúdo específico, ele seleciona perfil e se aquele perfil se preparou para aquela prova. E, indiscutivelmente, critério de correção. O critério de correção da FAMERP é extremamente exigente, muito mais exigente do que FAMEMA. Quando a gente fala de redação, vou pular para a redação que está mais simples, é a mesma coisa. O foco é o critério B, o aluno, se ele mandar bem no critério B, ele vai bem na redação, ok, né? Existe uma outra particularidade, mas é basicamente o mesmo critério, focando em critério B para atingir nota máxima. Quando a gente vem para uma prova dissertativa de química, de física e de biologia, é extremamente diferente da FAMEMA. Não aceita seu raciocínio lógico, você precisa estar dentro do critério. Imagina o seguinte, tá? No ano passado, a FAMERP, ela teve aproximadamente aí 25 mil inscritos para o vestibular de medicina. 25 mil inscritos, gente, é gente demais, né? Para 90 vagas. Você acha que o professor que vai corrigir, ele vai ler a questão 1 25 mil vezes? Não, não faz, gente. Então existe um critério do que pode, o que não pode, do que é aceito e o que não é, e existe a sua prova. Não está igual isso daqui, então isso não é que a sua prova está errada. Então você dominar isso é o 80-20 da prova dissertativa. Tem muitos alunos que dominam a matéria, que fazem a prova inteira, que sai depois dali, olha o gabarito, nossa, bateu com o meu gabarito, tinha que dar 20, deu 20, tinha que dar X, deu X. Só que quando sai a nota final, ele não consegue a nota inteira. E aí ele vai começando a quebrar as notas, né? Ah, ganhei parcialmente essa nota, errei aqui. E aí o que acontece com esse parcial? Ó, você vai descendo muitas posições. Por quê? Critério de correção. Então, tanto para a FAMEMA quanto para a FAMERP, critério de correção é indispensável. Só que tem uma coisa, agora eu vou falar sobre as diferenças, né? Já que nós estamos falando aqui das duas, vamos falar sobre as diferenças entre FAMEMA e FAMERP. Na FAMEMA, se eu respeitar âncora e comando, eu posso usar raciocínio lógico ali para minhas resoluções e é aceito como certo. Perfeito. Para a FAMERP, não é aceito. Para a FAMERP tem que dominar o conteúdo, eu tenho que dominar critério e eu tenho que apresentar as respostas exatamente dentro do critério, respeitando âncora e comando. Na FAMEMA, âncora e comando é raciocínio lógico. Na FAMERP, âncora, comando e apresentar
exatamente como eles querem. E isso, gente, é a grande sacada. Já vi casos, vários casos, de alunos que mandam mensagem no Instagram, depois me procura. O aluno que acertou, sei lá, 76 de 80, crente que vai passar e vai pra prova, faz super bem a prova dissertativa, só que ele tá fora do critério, não passa. E por outro lado, já vi alunos com 73 de 80 que mandou super bem no critério de correção e entrou. Então, isso é o que vai separar. Critério de correção, prova dissertativa, ela é uma seleção mais forte, tá? Outra dica importante aqui, comparação entre as duas. FAMEMA prioriza como dissertativa Química e Biologia, dê ênfase para isso. FAMERP prioriza como dissertativa Química, Biologia e Física. Eu tenho que dominar essas matérias, então é sinal que eu preciso dar mais ênfase, gastar mais energia aprendendo isso. Características de uma prova nível 2, estilo FAMERP. Já falei com vocês que ela é conteudista, ela é extremamente interpretativa, então sabe aquele formato de conteúdo direto que a gente falou da FAMEMA? Eu bato o olho na questão, eu sei do que se trata, eu sei o que está acontecendo, eu sei o que ele está falando, eu consigo deduzir o que é para fazer só de olhar para o desenho? Não é o caso da FAMERP. FAMERP, uma característica das provas níveis 2 e de forma bastante acentuada a FAMERP, é uma prova que exige que você leia todas as palavras do enunciado. É claro que existe uma leitura estratégica para você coletar dados, aumentar a sua velocidade de resolução, ganhar tempo, com certeza existe. Mas é uma prova que exige que você leia ponto a ponto. É uma prova que gosta de gráfico, é uma prova que gosta de tabela, gosta de misturar informação, é muito mais exigente. É muito importante você entender isso, tá? Por que eu tô falando isso pra você? Débora, eu sou uma pessoa que eu gosto de questões diretas, mais objetivas, eu sou mais veloz, mais rápida, me dou melhor com esse tipo de questão. Então o seu perfil é FAMEMA. Débora, eu me dou bem com provas níveis 2, eu gosto de interpretação, eu leio bem, eu leio rápido, então isso não é um problema pra mim. FAMERP, tá? Porque geralmente as pessoas que gostam dessa leitura, que têm facilidade, o que acontece? Quando ele vai para uma prova, uma questão muito direta, ele também se perde, não é fácil, tá? Débora, eu não tenho o perfil da FAMERP, mas eu quero FAMERP, então você precisa desenvolver. É possível? É possível, é treinável. Você precisa saber qual é a característica e trabalhar em cima disso. E Débora, como que eu vou trabalhar em cima disso? Resolvendo questões semelhantes da sua prova, entendendo o que pode e o que não pode, fazendo questões com a mesma linguagem. Gente, tudo é treinável. Por que eu gravei esse vídeo aqui? Para que você entenda que são provas diferentes e que se você falar assim, eu vou estudar tudo e vou prestar as duas, infelizmente você não vai passar nenhuma nem na outra. Para você conseguir aprovação em uma ou na outra ou nas duas, você precisa conhecer a característica de uma, a característica de outra e ir pronto para essa prova, certo? Então, esse é o objetivo, você entender que existem diferenças, são possíveis treinar essas diferenças, então, é treinável, só que eu percebi que são diferentes. Qual que é o principal? Eu vou gravar um outro vídeo, tá? Para falar sobre isso aqui, mas eu gostaria muito que você comentasse aqui embaixo. Qual que é o principal erro dos candidatos que ficam anos para passar em medicina e não passam? Você sabe? Se você quiser que eu grave esse vídeo, coloca aqui embaixo, Débora, eu quero que você grave. Coloca aqui, eu quero, embaixo, que eu vou gravar para vocês. O principal erro, e eu vou explicar o porquê que isso é um erro, é o aluno já pensar que ele pode estudar tudo e ele vai estar pronto para o que der e vier. Nossa, estudei pra caramba o inteiro, que venha qualquer prova aí que eu faço. Não faz. É muito importante você entender as características. Então, qual que é o objetivo do nosso vídeo aqui? Eu entender qual é o perfil da FAMEMA, qual é o perfil da FAMERP e qual é o meu perfil, onde eu me encaixo. Por quê? Se eu já sei o meu perfil e eu sei o perfil da minha prova, eu só vou treinar mais isso para eu ficar cada vez melhor, intensificar e conseguir minha vaga. Se eu não sei qual é o perfil, eu vou estudando e atropelando tudo, chego lá e tento a sorte. Posso dar sorte de conseguir passar? É raro, né? Pensando em medicina e faculdade pública, mas pode. Mas o que é mais comum? Não passar. É muito importante você saber o seguinte,
são diferentes, ok? Eu não gosto de gráfico, eu não gosto de tabela, eu não gosto daqueles textões enunciados. Não é FAMERP para você. Ou você começa a mudar a sua mentalidade e passa a gostar. Débora, eu gosto, eu me dou bem, eu gosto desse negócio de fazer prova 2 dias, eu acho menos cansativo. Gente, isso tem que estar claro para vocês, beleza? Débora, e com relação a conteúdo, que é uma pergunta que provavelmente vai aparecer aqui embaixo para mim. E com relação ao conteúdo, o mesmo conteúdo que cai na FAMEMA, cai na FAMERP? Todas as matérias? Pergunta boa, né? Não. Lembra que eu falei com vocês do conteúdo base? Então imagina o seguinte, aqui eu tenho conteúdo base da FAMEMA e aqui eu tenho conteúdo base da FAMERP. O conteúdo base é igual, tanto para uma quanto para outra. Só que aqui na FAMERP a gente tem um volume um pouquinho menor. Então pode ser que tenha algumas coisas que vão cair aqui, ó, que não cai aqui, tá? Por quê? Porque o conteúdo base da FAMERP é menor, beleza? Débora, cai da mesma forma? Não. Lembra? FAMEMA, questões diretas. FAMERP, questões conteudistas, com gráficos. Então, eu posto uma questão de PA na FAMEMA super direta, objetiva, e uma questão de PA na FAMERP que tenha gráfico, que eu tenho que interpretar, ou que eu tenha tabela, ou que eu tenha um super texto, também é PA. Conteúdo base é o mesmo. O que mudou? Exigência, grau de complexidade. Conteúdo específico, diferente. FAMERP quer selecionar um perfil de aluno, FAMEMA, outro perfil. E é fácil você perceber isso, né? Quando você conhece, não sei se você conhece, ou quando você tiver a oportunidade de conhecer, um estudante de medicina, uma pessoa formada em medicina na FAMEMA e uma pessoa formada em medicina na FAMERP, você vai perceber que são estilos diferentes, propositalmente. E aí quando você olha, você vai perceber que boa parte das pessoas daquela faculdade tem aquelas características. Isso é proposital, tá? É uma pré-seleção. Isso é proposital, ok? Critério de correção também diferente. FAMEMA aceita lógica, raciocínio lógico, desde que eu ancore minha resposta no comando e na âncora, ok. FAMERP não aceita, então são diferentes. Ficou claro para você que são provas diferentes? Depois deixa aqui nos comentários se deu para entender, se ficou claro. Gostou desse vídeo? Isso aqui até agora porque você gostou desse vídeo, então já curte e deixa a sua sugestão sobre que faculdade você gostaria que eu falasse aqui. Deixa nos comentários, eu ou a equipe nós vamos ver e vai ser um prazer gravar para você. Até a próxima oportunidade. Tchau, tchau.